Existe pecado, pecadinho e pecadão? A gente tem até aquele corinho de criança que diz: isso não existe. No entanto, Jesus falou para Pilatos que eles, os que estavam o acusando, tinham pecado maior do que ele próprio, Pilatos. E é nisso que nós vamos estar meditando neste dia de hoje. Somente um versículo, portanto, João capítulo 19, versículo 11. E eu já quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. O texto diz: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Você vai se lembrar que o texto anterior a este foi Pilatos perguntando de onde o Senhor é. Tinham falado que ele se disse filho de Deus e agora de onde eres tu? E ele naquele aperto diz: me responde por favor, né, em minhas palavras. Mas ele diz: não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Em outras palavras, Pilatos estava procurando uma oportunidade para soltar a Jesus, para liberá-lo. E aí Jesus traz duas afirmações muito fortes. Primeira é que Pilatos fala com ele, pergunta a ele, dizendo: olha, eu tenho poder para te soltar, né? E Jesus responde para ele: você não teria poder nenhum se de cima não te fosse dado, se do alto, se o Pai não tivesse concedido. Este é o primeiro aprendizado, entendendo que a permissão de Deus está sobre a realidade do mundo. Deus não microgerencia o mundo, não é a realidade bíblica, nós não observamos isso na Bíblia. Deus intervém em determinados momentos de maneira geral. O homem é que caminha, que determina o seu caminho através de suas escolhas. Deus não tira do homem o direito de escolha. No entanto, numa decisão que o homem vai fazer, Deus tem que permitir, no melhor dos sentidos, principalmente no tocante ao seu povo, no tocante a ele, a pessoa de Jesus. O Pai é quem permitia Pilatos ser usado com aquela autoridade, até porque tudo aquilo que estava acontecendo no caso de Jesus, sim, já tinha sido escrito que iria acontecer. Então, Jesus esclarece que a permissão final, o aval de todas as coisas, vem de Deus, né? E que ele não teria, então, a autoridade, ainda que a Bíblia nos ensina a estar debaixo da autoridade do homem. Capítulo 13 de Romanos, né? Diz que esta autoridade foi dada por Deus, ou seja, o direito do homem se gerenciar é algo que Deus confirma, que Deus diz que deve ser assim. E de uma maneira gerencial, Deus sobrevê todas as coisas. Em alguns momentos, ele intervém. Pela sua soberania, Deus tem direito porque ele é Deus e ele é soberano. Mas de maneira geral, nós entendemos que nós vivemos as consequências das nossas ações. No entanto, aqui ele responde isso para Pilatos, e aí vem a segunda e maior colocação para hoje, que ele diz: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E aí vem a pergunta: existe pecado maior? Qual é a verdade escriturística sobre isso? Todo pecado é pecado. Ok, deixa eu começar de novo. Existe pecado maior e menor? Sim, biblicamente sim. Jesus usou essa palavra. Agora, vamos nos explicar, para não parecer heresia, né? Porque a pergunta é: aquela musiquinha é heresia, ou que a irmã está falando, ou como é que fica essa história? Não vamos nem chamar a palavra pesada assim de heresia, mas o entendimento ou esclarecimento bíblico. Ora, todo pecado é pecado, ponto. Todo pecado é pecado, e todo pecado, portanto, leva o homem ao caminho mau, de perdição. Alguém que vive no pecado vai ser levado à perdição. Todo pecado traz consequências más para a vida daquele que peca. E todo pecado, por natureza, separa o homem de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos no pecado, se nós, como crentes ainda sendo de Deus, se nós pecamos, é algo que, não é, mancha o nosso relacionamento com Deus. É como semelhante entre eu e o meu esposo, entre eu e a minha filha, não é? Se eu peco nesta amizade, neste relacionamento, há uma mancha, não é? Há algo que, enfim, não é positivo para aquele relacionamento. Há que ter, não é, uma reconciliação ali, quando uma das partes
peca contra a outra parte. Então, pecado é pecado, ponto. Destitui, separa o homem de Deus, tem consequências. E se a pessoa permanece em pecado ou nunca saiu da vida de pecado, como era o caso de Pilatos, já está separado de Deus. Pronto. Partindo deste princípio bíblico, por que é que Jesus diz alguém ter um pecado maior? Ora, neste texto específico eu entendo o seguinte: Pilatos estava julgando uma causa humana, ok? Ele tinha um homem que tinha sido acusado, ele tinha o lado daqueles homens que estavam acusando ele, que estavam pedindo, inclusive, a pena maior, morte capital, né? A pena maior, né? E estava do outro lado alguém que ele estava lutando, inclusive, porque ele achava que essa pessoa era inocente. Então, quando ele ficou naquele estado que já não sabia mais o que fazer, Jesus trouxe essa palavra quase que de conforto, eu diria, pelo menos eu sentiria, ou seja, você está em problema, mas não se preocupe não, que o problema maior será pesado sobre eles, porque o pecado que eles estão cometendo é maior. Então, por quê? Porque, primeiro, Pilatos não conhecia a revelação sobre Jesus. A Pilatos, como um gentio, não tinha sido dada as profecias, a revelação de um Messias que haveria de se apresentar para ser o Filho de Deus encarnado, o Cordeiro que haveria de ser dado, para ser o Messias Salvador, para ser aquele que pregaria e proclamaria a verdade do reino de Deus. E se eles ainda não reconheceram a parte do Salvador, do Messias, mas aquele homem, Jesus, estava pregando as palavras, a verdade do reino de Deus, mas mais do que tudo, ele estava mostrando os sinais de Deus, e para o povo de Israel isso deveria ser tudo. Jesus muitas vezes disse: eu já vos dei toda a prova, eu tenho dado incessantemente sinais, vocês não creem porque não querem crer. Eles não receberam, não quiseram crer. Então, Pilatos crucificaria um homem. Escute, por favor. Os judeus estavam crucificando o seu Messias, o seu Salvador, aquele que tinha sido enviado primariamente para eles. O texto diz: veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Esse seu era o povo de Israel, a quem a promessa do Messias tinha sido dada. Claro que já havia uma previsão que este evangelho seria aberto para o mundo gentílico, mas até aquele momento não. Então Pilatos crucificava um homem, estamos entendendo? E os gentios crucificavam o seu rei, o seu Messias, o seu Senhor. Por quê? Porque eles negaram o seu Messias quando ele veio. E por isso o Senhor diz que o seu pecado é maior. Então, a mesma verdade cabe para nós, não é? Enquanto para aquele que desconhece a verdade, ele está em pecado, ele vai ser condenado pelo pecado, mas ele é hoje inimigo de Deus. Mas maior pecado cabe àqueles que são amigos. Meu pastor sempre dizia que os maiores inimigos são aqueles que um dia foram melhores amigos. Por quê? Porque nessa intimidade, não é, quando você rompe com esta confiança, é algo muito mais dolorido. E este é o relacionamento. Mais do que amigos, nós somos filhos de Deus. Queremos ser conhecidos e reconhecidos por amigos de Deus. Queremos ter intimidade com Deus, que nós possamos velar, então, para não pecar contra Deus, em nome de Jesus. Claro que, pela graça de Deus, jamais faríamos o que Israel fez, que Deus nos guarde. Mas entendemos hoje, biblicamente, esta realidade. Que Deus abençoe a você neste dia e guarde o seu e o meu coração a permanecermos com nossa força. Pequena é verdade, mas sendo fiel ao Senhor, pedindo a Ele, por que não? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para ajudar-nos a ser fiel, aleluia, a resistir às tentações, a nos acercarmos dEle, aleluia, e caminharmos este poucochinho de tempo que nos falta aqui nesta terra. Amém.